Eu sou David Guedes e esse é o Economia Sem Treta, o programa que eu faço em parceria com a Binance, a gigante das criptomoedas. No episódio de hoje eu vou falar sobre recessão econômica e por que tem tanta gente falando sobre esse assunto. Bora lá? Bom, para começo de conversa, a gente precisa entender o que é recessão no significado da palavra de fato, né? Recessão nada mais é do que um retrocesso. E quando a gente fala de recessão econômica ou recessão de um país, significa de fato uma piora na atividade econômica. E para entender o que é recessão econômica, nós precisamos entender também os ciclos econômicos. A recessão é uma parte do ciclo. Então nós temos primeiro a expansão, que é quando a economia está de fato expandindo. Depois ela atinge um pico. Depois disso entra a recessão e lá no final nós temos, por fim, no ciclo, a depressão. Se a expansão é aquele momento de economia pujante, de prosperidade, a recessão é o oposto disso, é o contrário de prosperidade. E se ela não for contida, aí sim ela avança para o estágio de depressão. Essa, por sua vez, é bastante acentuada e nós temos como grande exemplo a crise de 1929. E o ponto aqui é que ninguém fica imune a uma grande recessão. Todos sofrem, as famílias, as empresas, os países, a economia como um todo. Uma recessão pode ser causada, por exemplo, por uma crise sanitária global como a da Covid-19. Outros fatores que causam recessão são, por exemplo, guerras, fatores geopolíticos e até a própria taxa de juros, quando muito elevada ou elevada por muito tempo. Isso pode causar um efeito bastante negativo na economia, como o que a gente tem visto, inclusive, em relação aos próprios bancos passando por dificuldades justamente por conta de uma taxa de juros que, além de muito elevada, se elevou de maneira muito rápida e tinha ali uma perspectiva, pelo menos até então, de que se elevasse ainda mais. Isso causa, assim, uma confusão no setor financeiro como um todo e pode desencadear em uma grande crise, uma grande recessão. E não é só isso que os juros altos causam também, eles fazem com que a economia retraia, o consumo diminua, já que o crédito reduz e, por consequência, nós temos uma diminuição na atividade econômica, ao menos essa é a tendência, e isso de fato pode gerar uma recessão. Bom, e quais são as consequências de uma recessão econômica? As principais são justamente causadas por essa diminuição da atividade econômica, o desemprego, né, o aumento desse índice, por consequência, a diminuição da renda das famílias e também a redução do consumo, já que com menos emprego e menos renda, as famílias tendem a gastar somente com aquilo que é essencial. Então elas param de gastar em outros setores, como por exemplo, lazer. Isso leva a uma reação em cadeia, já que, por exemplo, se eu tenho um setor afetado, esse setor vai acabar desempregando pessoas, vai demitir pessoas, vai parar de funcionar, empresas vão quebrar e, obviamente, essas empresas têm contas a pagar de outras empresas que não vão receber esse dinheiro, outras empresas de outros setores também vão passar por dificuldades, demissões, enfim. Esse é o efeito dominó, onde um setor prejudicado acaba afetando vários outros setores da economia, para ficar num exemplo só, para ilustrar esse caso. Falando nisso, deixa aqui nos comentários, você tem percebido algum sinal de recessão global ou aqui no Brasil até o momento? E quanto tempo demora para um país sair de uma recessão? Bom, esse ciclo não é muito rápido e simples de controlar. Claro que depende do tamanho, da magnitude da recessão, mas via de regra, um país leva cerca de 1 ano ou até mais para sair de uma recessão por completo. Ou seja, assim que se entrou em recessão, tem aí pela frente um caminho árduo e um pouquinho demorado. E será que o Brasil e o mundo estão vivendo uma recessão agora? Bom, se nós falarmos de recessão técnica, tecnicamente, os Estados Unidos sim entraram numa recessão em 2022 ainda. E você já sabe que os Estados Unidos são sim a maior economia do mundo e, por consequência, eles são um termômetro para o mundo todo. Mas eles ainda não apresentam todos os sinais de recessão, assim como o Brasil, como níveis elevados de desemprego, como renda diminuindo e atividade econômica como um todo também. Os números, inclusive, não são ruins até esse momento, mas não significa que as coisas não podem piorar daqui para frente. Bom, dito isso, eu espero que você tenha entendido o que é recessão econômica e esteja apto a opinar sempre que alguém tocar no assunto daqui para frente. Agora já segue o canal da Binance e ativa o sino para acompanhar os demais vídeos de como entender a economia sem treta. Um forte abraço, a gente se vê no próximo.